Gêmeos siameses se desenvolvem quando um embrião precoce se separa parcialmente para formar dois indivíduos. Os bebês costumam ser ligados pelo tórax, pela pelvis ou pelas nádegas. Os gêmeos que sobrevivem podem ser separados por cirurgia. O sucesso depende do local por onde eles estão unidos e dos órgãos compartilhados. As gêmeas Daisy e Violet Hilton nasceram no dia 5 de fevereiro de 1908 na Inglaterra. Kate Skinner, a mãe das gêmeas, gritava de dor durante o parto. Após horas e mais horas de sofrimento, Kate passou a berrar por outros motivos. As irmãs nasceram unidas pelos quadris. Elas compartilhavam a circulação sanguínea, mas não compartilhavam órgãos vitais. As duas eram consideradas aberrações, mas era só o começo de uma vida triste. O primeiro médico, ao observar o par de bebês conectado, deu uma sentença de vida de 1 mês para as garotas. Foi cogitado a possibilidade de separá-las, mas foi descartado. Isso representava um risco para os bebês. Kate acreditava que as suas filhas tinham nascido dessa maneira porque Deus estava a castigando por ter engravidado sem se casar. Mary Hilton era chefe de Kate e foi quem a acompanhou durante o parto. E assim que percebeu as condições em que as meninas nasceram, logo se ofereceu para ficar com elas. E então, Kate vendeu as suas filhas por um pequeno valor para Mary. Mas as intenções de Mary Hilton não eram de cuidar, criar e amar as duas. Na verdade, ela via ali um negócio lucrativo. Mary criou as meninas de maneira muito cruel. Ela não permitia que as chamassem de mãe. As duas a chamavam de tia Lou e o marido de Mary era chamado de Sir. A família adotiva nunca deixava que as meninas fossem à rua, brincassem ou pegassem um pouco de sol. Elas eram mantidas em um quartinho que servia como despensa da casa. O único momento em que elas saíam era para ir ao bar de Mary, onde serviam de entretenimento. Mary Hilton cobrava ingressos para que as pessoas pudessem vê-las. E desde muito jovens tiveram aulas de canto, piano, clarinete, saxofone e violino. Conforme elas iam crescendo, Mary percebeu que seria muito mais lucrativo se as meninas também soubessem dançar. Dessa forma, elas poderiam se apresentar e gerar maior interesse e, consequentemente, maior renda. Por conta disso, ela obrigava Violet e Daisy a praticar canto e dança durante horas. Elas não podiam brincar, descansar ou fazer qualquer outra coisa, a não ser ensaiar de maneira exaustiva. Aos 5 anos, as irmãs foram levadas numa turnê pela Europa, aonde Mary Hilton vendia seus shows em circos, hotéis e espetáculos de dança. As siamesas eram sempre uma grande atração, não só pela sua condição genética, mas também porque eram bonitas e charmosas. E apesar de estarem recebendo um bom dinheiro, nada que ganhavam ficava para as meninas. Tudo que era ganho era gasto por Mary. E mesmo assim, Mary Hilton não estava satisfeita. Ela queria mais e estava disposta a explorar tudo o que pudesse da aparência de Daisy e Violet. Mary também as levou para os Estados Unidos, onde as alugava para bares que queriam usá-las para atrair grandes públicos. E enquanto a maioria dos irmãos mal conseguem permanecer no mesmo ambiente, Violet e Daisy, apesar dos desafios, se davam muito bem. Com o falecimento de Mary, quem passou a comandar as gêmeas foi Edith, a sua filha. Edith e o seu marido Meyer passaram a funcionar como uma espécie de empresários. O casal era ainda mais cruel. Eles mantinham um controle absoluto sobre as duas e faziam com que elas os tratassem como donos, como se fossem animais de estimação. À medida que iam crescendo, cada vez mais eram obrigadas a dar shows, espetáculos e ensaiar até quando estavam doentes. E quando elas diziam que não queriam mais e estavam cansadas, Edith as ameaçava dizendo que as internaria em um hospital psiquiátrico. Apesar de trabalharem muito, elas não recebiam o básico. Violet e Daisy se apresentavam sempre muito bonitas e arrumadas, mas quando chegavam em casa, a realidade era outra. Elas voltavam a viver presas no quartinho e mal recebiam alimentação. Enquanto Edith e o marido comiam e bebiam do melhor, viviam uma vida de luxo.
Após o falecimento de Edith, Meyer passou a ser o único responsável pelas gêmeas. Meyer vestia as siamesas com roupas sensuais e maquiagens fortes para que elas parecessem mais velhas e despertassem a atenção dos homens, ainda que fossem adolescentes. Isso acabou dando muito certo. A fama de Violet e Daisy se espalhava cada dia mais. Elas lotavam casas de shows por onde passavam. Porque apesar de sua aparência peculiar, as siamesas eram muito elegantes e tinham movimentos suaves e leves. As gêmeas chegaram a se apresentar com artistas como Charlie Chaplin e Bob Hope. Mas foi o famoso ilusionista Harold Houdini quem transformou as suas vidas de uma vez por todas. Harry Houdini conversava com as gêmeas sobre a condição em que viviam e aconselhou para que procurassem um advogado, para entender sobre a fama que tinha adquirido e todo o dinheiro que ganhavam. Foi então que Daisy e Violet conseguiram o auxílio de um advogado para conseguir a sua emancipação. Elas processaram seus entes, entre eles o Meyer, e ganharam uma indenização de $100 mil. Mesmo tendo recebido uma boa quantia, Daisy e Violet não souberam administrar. Elas queriam curtir festas, passear, conhecer a vida de uma maneira que elas jamais tinham visto. A partir daí, as gêmeas decidiram seguir com as apresentações como forma de ganhar a vida. Daisy pintou o cabelo de loiro e elas pararam de usar roupas iguais para que fossem diferenciadas e construir a sua própria identidade. A primeira coisa que fizeram foi organizar o seu próprio espetáculo. Assim, poderiam se tornar extremamente populares em solo americano. Os anos de 1930 representaram a glória das meninas. Qualquer detalhe que rendesse publicidade a elas era bem-vinda. Por semana, elas ganhavam em torno de $5 mil. Elas também escreveram um livro contando toda a sua trajetória. Daisy e Violet foram convidadas para fazer parte do elenco do filme Freaks, Os Monstros, onde os atores participantes dos filmes sofriam de alguma anomalia, deformidade ou má formação. E apesar de ter um enredo interessante, foi um completo fracasso de bilheteria. A crítica classificou como muito chocante. O filme chegou a ser banido em vários países, como na Inglaterra, onde as gêmeas nasceram. O último momento de fama se deu quando protagonizaram um filme Acorrentadas pela Vida, de 1950. A trama conta a história de irmãs que se apaixonaram pelo mesmo homem. Quando uma delas se casa com o amado, a outra o executa. O filme também não alcançou o grande público, e a partir deste momento, a carreira das siamesas começou a decair. Como já haviam conseguido fortuna, não se importaram com a queda. E além dos desafios da vida profissional, a vida amorosa das siamesas também não era nada simples. Circulavam muitos rumores sobre uma suposta rivalidade entre elas. Diziam que eram devoradoras de homens. E apesar de despertarem grande curiosidade masculina, duas irmãs jovens e belas unidas pelo quadril acabava gerando um certo interesse. Mas tudo não passava de momento. As irmãs queriam mais do que isso. Elas queriam uma relação sólida, ter um marido e construir uma família. Em 1934, Violet se apaixonou e anunciou seu casamento com Maurice Lambert, mas ao solicitar a licença para o matrimônio, encontrou um obstáculo. Os tribunais alegavam que aquela seria uma união indecorosa e contrariava os bons costumes, devido à condição de Violet, estando unida à sua irmã. O casal tentou em mais de 15 estados americanos, mas nenhum lhe concedeu a permissão. Eles só conseguiram autorização no Texas e finalmente conseguiram realizar a cerimônia. Mas o casamento não deu certo, tendo duração de apenas 7 semanas. As experiências amorosas de Daisy foram ainda mais frustrantes. Em 1941, casou-se com o bailarino Bud em Nova York, mas a união só durou 10 dias. Com o passar do tempo, as gêmeas já não conseguiam se apresentar em circos e não lotavam as casas de show. Logo, foram esquecidas pelo público que antigamente as amava. Assim, no final dos anos de 1940, usaram dinheiro para abrir uma lanchonete em Miami chamada Irmãs Hilton, que inicialmente atraiu um pequeno público, mas não demorou para que a lanchonete também parasse de render algum dinheiro e logo as gêmeas faliram.
Violet e Daisy, apesar de terem gerado grande lucro, não souberam administrar o dinheiro e essa falência foi a gota d'água. Elas não conseguiam fechar contratos para espetáculos e estavam endividadas. Sem dinheiro e abandonadas, passaram a trabalhar como atendentes em uma loja de Charlotte, Carolina do Norte. Violet e Daisy eram muito queridas e prestavam um bom serviço. Eram responsáveis e pontuais. Mas após ficarem vários dias sem comparecer ao estabelecimento, o patrão das meninas estranhou a ausência e informou às autoridades. Aos 61 anos, Violet e Daisy Hilton foram encontradas sem vida em sua casa no dia 4 de janeiro de 1969. Foi descoberto que Daisy havia falecido devido a uma forte gripe, porém Violet ainda estava viva. E durante 4 dias ela permaneceu junto ao corpo de sua irmã. Violet não buscou ajuda e não procurou socorro. Ela não imaginava sua vida sem Daisy. E então ela deitou e aguardou, sabendo que ali seria também o seu fim, ao lado daquela que sempre a acompanhou. Na 4ª temporada de American Horror Story, intitulada como Freak Show, Betty e Dot são 2 irmãs siamesas. Elas são personagens do Freak Show, interpretadas por Sarah Paulson. As gêmeas compartilham quase tudo, mas a personalidade impulsiva e sonhadora de Betty é apaixonada por estrelas de cinema. Já Dot é estoica e tímida. As duas são levadas ao hospital depois de serem encontradas pelo leiteiro. Então Elsa as leva para o circo para se apresentarem na esperança de salvar o show. Provavelmente, a inspiração para essas personagens sejam as gêmeas da vida real, Abigail e Brittany Hanson. Em média, um episódio de 1 hora de Freak Show incluía mais de 100 efeitos especiais, muitos dos quais eram efeitos complicados de personagens. Tinha o Edward Modrake, o Homem de Duas Faces, que também temos o vídeo contando a história dele aqui no canal, e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. O Twist, o Palhaço Macabro, porém, o mais ambicioso foi Betty e Dot Slater, as gêmeas siamesas idênticas em todos os aspectos, exceto pela personalidade divergente. Fuzz FX recebeu uma indicação ao Emmy pelos efeitos especiais na série.